Olá, sou a professora Marta Cassari, estamos no módulo Legislação e hoje nós vamos estudar um decreto. Esse decreto está intimamente relacionado com uma lei municipal, que é a Lei 8292, que nós já temos videoaula sobre ela. Quem não assistiu, vai lá assistir. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês que vai ser citado o artigo 4º dessa legislação. Aqui já estou na legislação 8292. Olha, ele vai falar desse artigo 4º, que vai falar da abertura de processo quando aquelas pessoas, cidadãos e cidadãs brasileiros, cidadãos e cidadãs sorocabanos, que foram discriminados por conta da sua orientação sexual, eles têm direito de solicitar a abertura de um processo administrativo. Agora vamos ver essa normatização nesse decreto, como vai ser. Olha, eu mostrei o artigo 4º e eu vou voltar aqui para que vocês entendam, para que vocês não se percam no aprendizado desse decreto, tá? Bom, então esse decreto municipal foi de 2014, o número é 20.939, ele dispõe sobre a regulamentação da Lei 8292, aquela que eu acabei de mostrar que nós já estudamos. Lá do ano de 2007, né, aquela lei que foi aprovada pela Câmara Municipal e que já está está em andamento, está em validade desde aquela época, mas faltou o que? Essa regulamentação, que pune toda e qualquer forma de discriminação em estabelecimentos e repartições públicas ou privadas em função da orientação sexual e dá outras providências. Então, naquele documento anterior, naquela lei anterior, que era 8292, a gente viu que a orientação sexual é entendida como, vamos voltar lá para que vocês verifiquem e não se esqueçam, tá? Orientação sexual, essa lei entendia e deixou claro para a gente que orientação sexual é o direito do indivíduo relacionar-se afetiva e sexualmente com qualquer pessoa, tá? Então, essa orientação. E discriminação é um ato ou uma omissão motivada pela orientação sexual que cause constrangimento, exposição ou situação vexatória ou tratamento diferenciado, cobrança de valores adicionais ou preterição no atendimento, sendo vedadas vários itens de discriminação foram colocados aqui para a gente, né? Vou voltar lá no artigo 4º, porque nós vamos citar já ele, tá? Então, vamos voltar no nosso decreto assinado pelo prefeito naquela época, né? O prefeito acabou decretando no artigo 1º que, sob pena de indeferimento do plano, que plano que trata o artigo 4º, o artigo 4º estava dizendo que aquela pessoa que foi discriminada pode entrar a pedir, solicitar uma abertura de processo administrativo. Então, vamos ver o que tem que ter esse processo administrativo, a instrução, quais são as juntadas de material que tem que colocar para que aquela pessoa, aquele cidadão sorocabano ou cidadã sorocabana, que foi discriminado em função da sua orientação sexual, tem que juntar para que esse processo administrativo, de fato, comece a correr, né? Para comece a ser trabalhado dentro das repartições públicas, do poder público, direto ou indireto. Bom, inciso 1º, provas legais de sua alegação. Então, quando ele quer que abra esse processo administrativo, apresentar primeiro que, de fato, uma prova que ele foi. Pode ser pessoas, pode ser um documento que ele foi discriminado, etc. Mas tem que apresentar. E o inciso 2º diz que ele precisa ser incluído nessa solicitação nome, qualificação, quer dizer, o que aquela pessoa que cometeu a discriminação faz. Ele é um médico, ele é um professor, ele é um diretor de escola, ele é um servente, o que ele é naquele espaço público. E também o endereço atualizado desse infrator, para que o poder público possa tomar as providências. Artigo 2º, autuado o processo administrativo, e esse será encaminhado à Secretaria de Negócios Jurídicos para análise e manifestação jurídica. Então, com essa juntada, daí sim vai para o jurídico da prefeitura. Depois foi trocando de nome, né? Secretaria Jurídica, não tem mais negócios, mas vocês sabem que vai para o setor que tem lá os advogados, para que eles possam analisar aquele pedido de abertura de processo administrativo.
Parágrafo único. Para análise e manifestação de que trata o caput desse artigo, ou seja, o que está escrito no artigo número 2, segundo no caso, será nomeado um procurador do município ad hoc, ou seja, para esse fim específico. Então, se tem lá um procurador chamado Dr. Marcos Arthur, lá no jurídico, na secretaria jurídica, ele pode ser aí aquela pessoa nomeada exclusivamente para cuidar desse caso. Tá? Artigo 3º. Tratando-se de infração cometida por funcionário público municipal no exercício de suas funções, com fato e autoria definidos, o procurador nomeado encaminhará os autos à Comissão Permanente de Processo Disciplinar, a fim de que a mesma instaure procedimento pelo rito previsto no artigo 160 da Lei 3.800 de 91, que é o nosso Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Tá? Portanto, se realmente for constatada essa infração e é esse procurador público do município, procurador do município que vai entender que foi ou não, né, baseado no que? Na legislação existente, naquela que nós acabamos de ler, nesta outra, aí sim vai ser instaurado, esse documento todo vai ser encaminhado para essa comissão permanente para que se instaure esse processo. Tá? O parágrafo único vai dizer que caso fato ou autoria não se encontrem definidos, quer dizer, não sabe quem foi, escutou xingarem, escutou falarem, foi uma discriminação, assim que não deu para ele definir quem foi, os autos deverão ser encaminhados à comissão sindicante para as devidas apurações. Então, são duas comissões diferentes. Definido o autor, comissão permanente de processo disciplinar. Não se sabe quem foi, só entrou com a documentação, mas não sabe quem é o autor da discriminação, aí vai para a comissão sindicante. Artigo 4º. Nos demais casos, o pedido de abertura do processo administrativo será analisado pelo procurador especialmente designado, que deverá, inciso 1º, indeferir de plano o pedido, caso o requerimento inicial não contemple os requisitos legais previstos no artigo 1º, ou seja, aqueles documentos que eles pediam prova, identificação, dizer de onde ele trabalha e o endereço. E, inciso 2º, notificar esse procurador terá o dever de notificar o suposto infrator no endereço indicado por aquele interessado, para que apresente defesa escrita no prazo de quantos dias? 5 dias. Então, esse suposto infrator vai ter 5 dias para esta defesa. Se não fizer nesse prazo, continua o procedimento lá, o processo administrativo, caminhando à revelia. E o inciso 3º vai dizer que esse procurador deverá elaborar um relatório do fato e opinar sobre a procedência do pedido, propondo a absolvição ou a condenação do infrator e a pena cabível no seu embasamento legal. Onde está esse embasamento? Está nesse estatuto do servidor, né, do servidor público municipal. O artigo 5º vai dizer que, concluído o relatório previsto no artigo anterior, o mesmo será encaminhado ao secretário de Negócios Jurídicos, que deverá pronunciar-se encaminhando sua decisão para homologação do prefeito. Portanto, vai passar pelo secretário, depois do procurador vai para o secretário de Negócios Jurídicos ou secretário jurídico e depois para o prefeito ou prefeita. Artigo 6º. Em face à decisão final proferida pelo secretário de Finanças, cabe pedido de revisão, cuja decisão final compete ao secretário de Negócios Jurídicos. A decisão final pode ser, lembram que tinham lá as multas, por isso que vai para o secretário de Finanças. Tem as multas que essa pessoa cometedora da discriminação terá que pagar. Então, por isso que, no caso da decisão final proferida pelo secretário de Finanças, cabe revisão, cuja decisão final compete ao secretário de Negócios Jurídicos e homologação do senhor prefeito. Parágrafo único. O pedido de revisão será interposto
no prazo de 5 dias contados da data de publicação na imprensa oficial do município. Essa revisão pode ser pedida sim, é claro, porque existe uma determinação de valor, mas essa decisão final, depois dessa revisão, poderá ser outra. Artigo 7º. Além do disposto nesse decreto, aplicam-se aos procedimentos determinados pela Lei 8292 de 2007 as disposições constantes no capítulo 4º do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba, do Código Civil e Penal e do Código do Processo Civil Penal brasileiros. O artigo 8º vai dizer que todas as despesas desse decreto ocorrerão por conta de dotação orçamentária. Portanto, aqui fica então, pessoal, fica normatizada como é que vai ser então esse artigo 4º da lei anterior que nós estudamos, o que tem que inserir no processo quando alguém se sentiu discriminado por conta da orientação sexual, tudo que vai acontecer, os andamentos desse processo administrativo depois que a juntada dos documentos acontece, ou vai para uma comissão de sindicância, ou vai para uma comissão de como nós falamos aqui, né? Comissão permanente de processo disciplinar, se for um funcionário público, um servidor público, e aí as decorrências que a própria lei 8292 vai trazer com pagamento de taxas, etc. Daí tem a finalização do fato com a punição, com a sanção, como dizia a lei. Ok? Tchau, pessoal. Bons estudos!